Hoje em dia, o que dá para fazer, um exemplo de como isso acontece, rapidamente, a gente teve, comentava isso outro dia com outros companheiros, a gente teve um exemplo que para mim foi paradigmático. Adriano Nóbrega foi assassinado na Bahia, pela PM baiana, né? O cara, o chefe do escritório do crime. Mataram ele, gerou aquele rum-rum, aquele rumor, o que aconteceu, o que foi, não foi, não foi. Ali, o Rui Costa, o que deveria ter feito o Rui Costa, governador da Bahia, e não fez. Ter saído a público na hora, porque tem que entender que é um universo. Esse universo é o universo da pós-verdade, né? O que eu costumo chamar, nós estamos vivendo a era Roger Stone. Fica a sugestão do documentário da Netflix, Get Me, Roger Stone, que é um dos assessores do Trump. É o cara que representa esse momento pós-verdade, que mostra como no mundo da pós-verdade, difamar, mentir e agredir, e usar o ódio como, né, o ódio e a intolerância como operadores políticos, e a mentira e a difamação como método, é a fórmula deles. Então, assim, eu chamo de Era Roger Stone em homenagem a esse documentário, que eu recomendo muito que o pessoal que está nos assistindo veja. Bom, o que é essa Era Roger Stone de pós-verdade? É entender que eles vão fazer de tudo isso. Então, a gente tem que deixar de ser tolo, tem que abandonar um republicanismo para lá de ingênuo, de inocente, e atuar no limite da responsabilidade e com inteligência. Então, o Rui Costa tinha que ter saído esse dia público e falar: parece evidente que se trata de um caso de queima de arquivo. Eu vou fazer com que meus corpos e forças de segurança baianas investiguem o caso a fundo para descobrir a verdade. Mas a família Bolsonaro precisa explicar a sua implicação nesse caso. O ideal seria falar sua eventual, mas não precisa falar. Você vai falar: nossa, mas aí ele não tem prova, como que ele fala isso? Nesse mundo da pós-verdade, você não vai mentir, mas pelo menos você não vai deixar de ser ingênuo e bobo. Você vai jogar e falar: olha, tem que explicar. Tudo bem, se não tem implicação, que o Bolsonaro saia e diga: não, não tem implicação. E se falar que ele tentou difamar e acusar ele, que o Bolsonaro abra um processo. Aí o Rui Costa pede cessão da verdade e vai ter acesso a uma série de informações que o Bolsonaro não quer, não vai abrir o processo. Então, ser um pouquinho mais sagaz, um pouquinho mais contundente. E falar: se tivesse falado isso, o que ia acontecer? Como que o acontecer, que eu dizia para vocês, né, a disputa do marco do acontecer, como que ele ia ter se dado, Matheus? Qual que ia ser a discussão que ia estar em jogo? Primeiro, dado por sentado que foi queima de arquivo, e segundo, o que ficaria para discutir pela sociedade nas redes sociais é: a família Bolsonaro tem ou não implicação? Conclusão: Rui Costa não fez nada. No dia seguinte, o Bolsonaro sai e fala: quem matou Adriano Nóbrega foi a PM do PT, da Bahia. E aí, a discussão em cima do assassinato do Adriano Nóbrega não foi dado por sentado que era queima de arquivo, nem muito menos, nem se falou mais da família Bolsonaro. A discussão em cima da morte do Adriano Nóbrega era: foi ou não coisa do PT? Esse é um exemplo claro. Ou você antecipa o que eu dizia, disputar o acontecer. Ou você disputa o acontecer com inteligência, aqueles 15 segundos, você põe o marco narrativo e depois utiliza as suas redes para definir o campo de jogo e discutir, e decidir aonde você quer que a discussão seja feita, como que a sociedade vai interpretar aquele fenômeno que acabou de acontecer, ou a gente vai deixar o Bolsonaro definindo tudo sozinho. Isso é a primeira coisa. E a segunda, eu já falei isso também outro dia, Bolsonaro, quando ele faz essas loucuras para esconder as coisas que ele não quer que vejam, o que o corpo fala? Que absurdo, né? Então, institucionalmente, todo mundo faz nota de repúdio e a gente sai batendo. Que cara cruel, grotesco, fascista. Não, que a gente continua, como eu digo, fazendo o que nem fizemos com os mulheres de direita eu prefiro mulheres de direita. A gente começa a seguir, a gente reverbera o que ele quer que ele reverberar. Não, a gente tem que aproveitar essas situações e encontrar a forma de criar uma caricatura dele, que ele está gerando, mas não a caricatura que ele quer que a gente faça. A que a gente sabe que é a que tem que ser feita. E por isso que eu digo que tem que agir com um pouco menos de fígado. Por isso que tem que organizar essa raiva. Por quê? Porque a gente não vai sair chamando ele de fascista.
Como é possível andar de jet ski no dia que tem 10 mil pessoas andando? Não, eu não vou falar disso. Eu vou falar, porra, Bolsonaro, vamos criar caricatura. Bolsonaro é o maior vagabundo do Brasil. E eu não estou dizendo vagabundo para ofender. Isso que cada um tira a sua conclusão. Mas eu estou criando Bolsonaro vagabundo, que é o cara que não quer trabalhar. É um cara que um dia está na padaria, outro dia está passeando de moto, outro dia quer fazer pelada e churrasco, outro dia vai de jet ski, outro dia aparece de rider para trabalhar numa cerimônia no Planalto. Porque isso o povo não gosta, Matheus. O povo é trabalhador. O povo votou no cara para trabalhar. O povo está se lascando se ele sai de jet ski, se o que ele falou é fácil. O povo nem se inteira disso. Mas se o povo começa a perceber que ele está lá cobrando 30 pau por mês para não trabalhar e ficar passeando de jet ski, de moto, passe na padaria, andando de rider, entendeu? Aí você fala, porra, tô pagando esse cara para quê? Não gosta de trabalhar. Essa é a caricatura que a gente tem que fazer. Então, disputar o acontecer, quando mataram o Adriano Nóbrega, a gente tem que sair rápido e colocar a gente, ainda que ele tenha o privilégio de ter, como o Edu lembrou muito bem, ele é presidente, ele tem chance de pautar muito bem, mas a gente tem inteligência, a gente tem porta-vozes importantes. Temos que articular nossas redes, usar nossos porta-vozes para colocar rapidamente um marco de interpretação antes do dele. E tentar disputar, porque o marco de interpretação do acontecimento que houve seja o nosso, não o deles, primeiro. E segundo, quando ele tentar pautar com pauta fria, pessoal, porque são as pautas quentes, o que aconteceu, o que está impactando a vida das pessoas. E nas pautas frias que ele tenta montar, vamos criar uma caricatura e vamos dar a volta nessa pauta fria e vamos construir a caricatura que a gente quer que saia daí, que é uma que vai fazer dano na imagem dele. E isso a gente vai ter que respirar fundo, não vai poder chamar ele de fascista, embora dê vontade. Não, porque ele é, mas não é isso que está em discussão. Se a gente quer que o povo não esteja com o Bolsonaro, não adianta chamar de fascista, que o povo fala, lá vem a burguesia discutir de fascista, nazista, não sei o que é isso. Não. Né? Quer dizer, vamos discutir. O cara é vagabundo, o cara não gosta de trabalhar. Mas agora, fazer isso é difícil? Não, fazer essa discussão, discutir como que você faz o storytelling disso, como que você apresenta os dados, como você faz a posta em cena. Aristóteles já ensinava isso, né? No seu tratado sobre retórica. Isso está farto, está cheio de pesquisadores discutindo esses temas, né, de como fazer o storytelling, de como você entrar na narrativa. A gente pode deveria estar fazendo. Como estruturar as redes sociais e se organizar, também está posto. Agora a esquerda precisa entender que precisa gastar. Fecho com uma coisa, a Joyce Hasselman, na CPI da fake news, dizia, tem colega meu aqui, como acho que no fundo ela está falando também dela mesma, que gasta 100, 120 mil reais por mês em comunicação digital, com gabinete do ódio. O dado é relevante, quer dizer, um deputado sozinho gasta mais de 100 mil reais por mês com isso. E a esquerda tem que aprender a também saber investir nisso. Enquanto a esquerda não investir na comunicação digital, vai continuar tomando baile. Não adianta só uma coisa ou outra. Tem que aprender a disputar a narrativa, mas tem que saber fazer com que essa narrativa se imponha na sociedade. E hoje isso acontece muito nas redes, que é um processo de digitalização da vida, de disputa de audiências, da economia da atenção, para disputar a atenção das pessoas. É isso que está em jogo hoje. A gente tem que entender. Ainda mais agora no momento de coronavírus, onde a gente não tem as ruas. Mas não adianta. É um pé na rua, outro pé na rede. É um pé na televisão, no analógico, mas é outro pé nas redes. E ou a gente investe nisso, ou a gente aposta nesse caminho, ou a gente vai continuar tomando 7-1 todo dia.